Sejam muito bem-vindos ao Cimental Brasileiro em Pauta. Nesse mês de março, nós vamos, a cada semana, falar sobre o uso da raça cimental por todo o país e hoje com um foco maior no interior de São Paulo, mas eu não vou me adiantar aqui, eu vou deixar nossos convidados falarem por si mesmos, tá? Além de esquentar e já convidar vocês para os eventos que nós teremos no final desse mês, nós contamos com a participação de todos vocês, inclusive todos os criadores e todos os interessados pelo cimental. Nós queremos falar um pouquinho da raça e divulgar um pouquinho sobre o trabalho do cimental brasileiro que está sendo feito, tá? Meu nome é Diego Taketsugo e para essa primeira conversa, os nossos convidados são... para essa terceira conversa já, nossos convidados são o Marcelo Gaeta, médico veterinário, técnico da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Simbrasil, e uma das principais lideranças do grupo Cimental Brasileiro. Tudo bom, Marcelo? Oi, Diego, boa tarde, tudo bem? E você? Prazer estar aqui para bater esse papo, conversar sobre cimental e cimental brasileiro, que é a nossa grande paixão aí. Tudo bem também, tudo certinho. É sempre realmente um grande prazer falar sobre cimental brasileiro, pecuária brasileira no geral. É sempre muito bom esse papo. Né? Nós estamos também aqui com o Wilson Scipione Júnior, proprietário do grupo WS, com 3 fazendas nos municípios de Bauru e Reginópolis, no estado de São Paulo. Tudo bom, Wilson? Oi, tudo bem, Diego? Uma boa tarde aí para você, para o Marcelo, para todo mundo que vai acompanhar aí a entrevista. Marcelo, vamos começar falando porque nós temos um mês agora de março de 2025 muito importante para o cimental brasileiro. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esses eventos que nós vamos ter e também o que esses eventos significam para a raça e para o cimental brasileiro? Sim, claro, Diego. A gente vai ter agora do dia 20 a 23 de março a segunda exposição virtual do cimental brasileiro. A gente teve um primeiro evento durante a pandemia, e foi um sucesso, uma exposição toda virtual com animais filmados, e a gente vai repetir, fazendo a segunda edição agora entre os dias 20 e 23. Dia 27 a gente tem o resultado, a live com a apresentação dos resultados. É legal que a gente pode agregar os criadores de diferentes regiões, o Brasil é muito grande, né? É difícil de você reunir os animais em um lugar só, o custo é muito alto, então com a modalidade virtual você consegue agregar todo mundo e fazer um evento para mostrar a qualidade desses animais. Na sequência, a partir do dia 29 de março até o dia 2 de abril, a gente vai ter o 7º shopping do cimental brasileiro. É com certeza o maior evento hoje da raça em comercialização. A gente apresenta mais de 80 lotes à disposição dos amigos entre touros, novilhas, vacas, prenheses, embriões, sêmen. Então, é um evento com uma democratização muito grande da genética do cimental brasileiro. A assessoria é do Marcelo Gaeta, da GT Consultoria, a leiloeira é a Connect Leilões e a transmissão do canal Terra Viva. A gente tem 3 dias de transmissão no Terra Viva, dia 31 de março, dia 1º e dia 2 de abril. Então, é legal o pessoal acompanhar e estar com a gente aí, vendo o que a gente vai oferecer e participando e comprando o que a gente tem de melhor na genética hoje dentro do cimental brasileiro. E é sempre legal, né? A gente sempre frisa isso nos 2 episódios anteriores, a gente também falou sobre a importância da exposição virtual, né? Como ela é democrática, como que ela ajuda todo mundo a poder participar, né? Sem custos de logística, então ela é muito inclusiva. Então isso é sempre muito legal, a gente sempre frisa aqui e sempre valoriza esse esforço de fazer a exposição mais inclusiva e democrática possível. E Wilson, uma das perguntas que a gente tradicionalmente faz aqui no início da entrevista é sobre o primeiro contato nosso convidado com o cimental e o cimental brasileiro, porque a gente sempre tem histórias muito incríveis sobre como a pessoa conheceu ali os animais cimental, se apaixonou pela raça e tudo mais. Então eu queria falar com você sobre como foi essa descoberta que chamou mais a sua atenção e também sobre a WS, que tem uma história bem legal na pecuária, né? Na verdade, uma história bastante vasta na agricultura e mais tarde na pecuária, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi o início, né, esse início da AWS na pecuária e como você descobriu o cimental brasileiro nesse trabalho de pecuária na AWS. Bom, Diego, a AWS é uma empresa agrícola, né? Como você disse aí, o foco maior nosso é na parte da agricultura. Mas hoje a gente produz cana-de-açúcar, citros, entre limão, laranja, produzimos também grãos, entre amendoim e soja. Tivemos a oportunidade, há uns 5, 6 anos atrás, de
de ter uma fazenda aqui em Bauru. A primeira foi Água Parada, na região de Bauru. E essa fazenda, na época, veio com algumas vacas de cria e alguns touros cobrindo, e a gente optou por continuar com o rebanho e ver como é que a gente ia se adaptar à pecuária. Então, a história nossa na pecuária, a primeira coisa, é curta, né? E a gente não tinha muita experiência na época, buscamos o mamado, o Gaeta, que ajudou bastante a gente no começo aí. O Gaeta tá junto com a gente até hoje lá. E depois de um ano e meio, estruturamos a fazenda. 2 anos depois, a gente adquiriu as 2 outras fazendas na região de Reginópolis, onde expandimos o rebanho. E hoje a gente trabalha com essas 3 fazendas num sistema agricultura pecuária rotacionado, fazendo 2 anos de soja, e no 3º ano a gente entra com a pecuária. A gente só faz a cria, né? Então a gente tem um rebanho basicamente composto por vacas de cria. A gente faz em ATF nessas vacas e fazemos o repasse com touros. O contato com o cimental veio depois, quando a gente adquiriu essas matrizes. O antigo proprietário tinha vários touros que vieram junto com o rebanho de várias raças. Tinha lá Angus, tinha Guzerá, tinha Nelore, tinha várias raças de touros lá, muitas mesmo. E a gente começou a perceber que cada raça tinha um problema no cruzamento. Umas tinham uma taxa de prenhez maior, só que os bezerros eram comercialmente com valor inferior. Outras raças faziam um cruzamento com uma taxa de prenhez menor, mas os bezerros de cruzamento industrial acabavam sendo vendidos num preço melhor. E foi aí que o Gaeta falou: vamos fazer um teste. Tem uma raça de cimental, hoje muito bem adaptada, que é o cimental brasileiro. Então, aí a gente acabou adquirindo, na época, se não me engano, foi, acho que, 6 ou 7 touros, e começamos a fazer o repasse para esses touros. Esses touros surpreenderam bastante a gente, porque eles agregavam a taxa de prenhez de um Nelore, de um Guzerá, da raça zebuína, né? Então, eles cobriam muito a pasto, tinha uma libido bem alta, e agregou com o valor comercial do gado cruzado, que é o Angus ou essas outras raças britânicas aí, que tem um valor agregado maior do bezerro. Então, a gente conseguiu passar a ter uma taxa de concepção maior e um valor agregado maior também nos bezerros. Então, casou. E a gente esperou um pouco aí para expandir um pouco, para ver a durabilidade desses touros, porque uma outra preocupação nossa é se esses touros iam ser descartados rapidamente, iam ficar pouco tempo cobrindo. E até hoje, desde aquelas primeiras aquisições que a gente tem touro cobrindo muito bem. Os touros, eles realmente têm uma durabilidade grande, agregando uma libido alta, uma taxa de prenhez, de concepção boas. Os bezerros, por serem cruzados, com cruzamento industrial, eles têm uma aceitação muito boa no mercado e acabou casando muito bem. Hoje, praticamente, a gente só tem touro cimental fazendo esse repasse do IATF. E estamos, na verdade, muito bem satisfeitos, muito bem servidos com esses animais lá na fazenda. Bacana, muito legal. E você faz um trabalho bastante interessante, né, no Centro-Oeste paulista, ali, né, região de Bauru, região de Reginópolis, com cerca de 1.200 matrizes, certo? Pode contar um pouquinho sobre qual a importância da genética cimental brasileira, pensando na região, pensando nos desafios da região? O estado de São Paulo aqui, teoricamente, é um estado um pouco mais fácil para a adaptação dessas raças aí, mas ultimamente, com o clima que tem sido feito aqui, um calor muito grande, falta de chuva, começou a ficar um desafio cada vez maior aqui para nós. A gente roda essas 1.200 matrizes nessas 3 fazendas,
e os touros juntos, né? E eles vêm se adaptando muito bem, cobrindo muito bem, sem problema nenhum aqui para a gente. Sim, realmente é um clima bastante quente, né? E aí dá para ver muito bem a adaptabilidade dos animais nessa região. E agora eu queria falar com você, Marcelo, um pouquinho sobre o cruzamento, né? Quais os benefícios que você pode elencar aí para a gente de adicionar a genética do cimental brasileiro nos rebanhos? A gente estava falando até em off aqui um pouquinho sobre adaptabilidade, sobre adaptação à realidade brasileira. O Brasil é um país muito grande, com realidades muito diferentes, né? Qual é a vantagem de se colocar essa genética do cimental, especialmente do cimental brasileiro, nesses rebanhos? Diego, eu diria que a partir do momento que você já sabe que os animais são adaptados, que eles cobrem a campo, que, como o Wilson relatou, eles têm um índice alto de prenhez, o que vai diferenciar você usar um touro zebuíno de um touro cimental, no caso, o cimental brasileiro? Hoje, eu fiz um levantamento na Scott Consultoria, o preço do quilo do Bezerra Nelore desmama hoje está R$10,29, e o macho, R$12,88. Ou seja, você tem um deságio entre o preço do macho e da fêmea de 20%. E até o Júnior pode me corrigir se eu estiver errado, hoje os preços que são vendidos dos bezerros meio sangue cimental Zebu, meio sangue cimental Nelore, né, que a AWS produz, por exemplo, são praticamente os mesmos, talvez 50 centavos de diferença, não foge muito disso, às vezes R$1, vamos dizer, vendeu o macho a 13, a fêmea a 12 o quilo. Então, você tem já de cara um ganho de aproximadamente 15 a 20% na valorização da sua fêmea. E isso é dinheiro no bolso, porque o custo para produzir esse animal é o mesmo. Você vai ter uma fêmea Nelore ou uma fêmea meio sangue cimental, você vai ter a ferramenta usando esse touro, agregando praticamente nada de custo no processo. Outro fator, além dela valer mais a fêmea meio sangue cimental, vamos dizer que os machos valem igual, só que eles desmamam mais pesados. Se você pegar uma fêmea hoje na AWS, você tem lá a média de 240, 250 quilos de peso a desmama da meio sangue. Essa fêmea, se ela for Nelore, ela vai ter lá 220, 230 quilos, isso usando boa genética, usando animais diferenciados. Então, você tem um ganho nessa diferença de preço, né, que você tem da fêmea cimental para a fêmea Nelore, e no peso a desmama. Basicamente, aí você já tem um fator financeiro, o lucro, né, que isso o pecuarista vai colocar no bolso, sem dúvida nenhuma, muito importante. A liquidez desses animais é muito grande, o mercado absorve tanto os machos quanto as fêmeas com facilidade, vende, a gente brinca, igual pão quente, porque você tem animais que têm desempenho, tem ganho de peso, esse macho vai para o confinamento, ele vai desempenhar muito bem, vai converter, vai ter eficiência para ganhar peso e colocar acabamento de carcaça. A fêmea, tanto na engorda quanto como mãe, ela é excepcional. Ela hoje, você usa ela em programas de tricross, usando uma terceira raça em cima delas, você pode usar elas para receptora de embrião, é a fêmea mais procurada no mercado para barriga de aluguel, para receber embriões, né, para produzir genética. E na questão da engorda, ela também é extremamente eficiente. Então, acho que aí já temos bons argumentos para justificar o uso desses touros, né, o uso dessa genética. E por aí vai, você tem a questão da adaptação, dele cobrir a campo em regiões do Brasil todo. A gente tem aí as conversas que vêm sendo feitas, Pará, Goiás, Mato Grosso, a gente tem touros trabalhando no Brasil inteiro com eficiência, assim como eles estão trabalhando ali em Bauru, na região do centro do estado, uma região quente, com um desafio muito grande recentemente, como o Júnior falou, do clima, né, de faltando chuva, calor excessivo, e eles estão lá trabalhando. Se você for ver os touros, e o interessante é que eles rodam ali as 3 fazendas, a gente tem as fazendas têm uma estação de monta sequencial, e o lote de touros trabalha, em tese, aí 6 meses por ano, com muita eficiência e praticamente sem sentir. Eles saem de uma fazenda que fechou a estação, vão para a segunda fechando a estação, vão para a terceira. Então, tem uma otimização do uso desses touros muito grande. Então, a eficiência deles nesse processo tem sido muito grande, e por isso a substituição, dentro do caso específico da AWS, dos outros touros que começaram o projeto pelo cimental brasileiro. E tem um negócio interessante para quem trabalha com estação de monta, quer encurtar a estação. Quando você usa a genética taurina em cima da vaca zebuína,
você tem de 10 a 15 dias menos dias de gestação. Então, você consegue encurtar a sua estação de monta usando esse touro. É outro fator interessante. Se você quer diminuir sua estação, você quer encurtar, repassando com um touro cimental com uma genética taurina, você vai ter 10 a 15 dias menos de gestação, ou seja, você consegue encurtar a estação, fazer os nascimentos ficarem mais concentrados e melhorar aí a produtividade da tua fazenda. Muito bom mesmo. E agora pensando, né, a gente fala muito aqui que a gente está numa ferramenta incrível que é a internet, que nos permite ter acesso a pessoas de todo o Brasil e pessoas que estão começando a conhecer, querem conhecer um pouquinho mais cimental, então estão querendo saber quando tem evento, onde tem evento, enfim, já reforço aqui, depois a gente reforça de novo o convite para a exposição virtual, mas a gente, né, pensando nas pessoas do Brasil inteiro que querem conhecer melhor o cimental, ainda talvez não tenham tanta intimidade com a raça, né, a gente fala de uma pecuária brasileira que tem que lidar, né, com um país continental, um país gigantesco. Às vezes a gente não tem noção de como o nosso país é grande. Então são climas, né, totalmente diferentes, características geográficas totalmente diferentes. Às vezes a geografia de um lugar é muito diferente da de outro, e aí pode favorecer uma raça, não a outra, né? Eu queria, Marcelo, com o seu conhecimento, que você falasse um pouquinho sobre a raça cimental, como que ela pode atingir ou suprir as diferentes necessidades de diferentes pecuaristas brasileiros, né? Quando a gente fala de pecuarista brasileiro, né, tem diferentes pecuaristas, o pecuarista do Mato Grosso, o pecuarista do Centro-Oeste Paulista, o pecuarista do Pará. Como que o cimental e o cimental brasileiro também podem enriquecer ainda mais essa nossa atividade pecuária, que já é tão rica no nosso país, como que ele pode enriquecer ela ainda mais, ajudar ainda mais os diferentes pecuaristas brasileiros que nós temos? Olha, Diego, pensando em pecuária de corte, com esse modelo que a gente mencionou da AWS, né, de pecuária de cria, querendo trazer eficiência, a gente utilizando esse touro, você vai ter 100% de heterose com as fêmeas zebuínas, ou seja, se você não tiver estrutura para fazer IATF, você consegue fazer essa heterose, isso é um ganho que você vai ter muito grande em produtividade. Esses animais vão trabalhar a campo, seja em Bauru, seja lá no Alta Floresta, seja lá no Pará. As regiões do Brasil de pecuária, eles suportam o desafio, eles estão adaptados, seja um relevo mais plano, mais montanhoso, mais chuva, menos chuva, eles vão estar adaptados. Então, a grande ferramenta que o cimental brasileiro oferece para quem trabalha com gado de corte é esse touro que cobre a campo fazendo 100% de heterose, agregando valor nos seus produtos, agregando valor principalmente na fêmea, né, que ele vai trazer ela para um patamar acima, como a gente mencionou. E a dupla aptidão da raça cimental levou ela para ocupar praticamente todos os continentes do mundo. A gente tem cimental no mundo inteiro com diferentes aptidões. E a dupla aptidão, o que é a dupla aptidão? Ele pode produzir tanto carne quanto leite com bastante eficiência. Quando você pensa num pequeno produtor, numa propriedade menor, o cimental, e no caso o cimental brasileiro, pode trazer eficiência na produção de leite com bons bezerros de corte. Então, esse aspecto eu acho que é muito interessante e diferencia a raça cimental de várias outras aí por conta dessa eficiência nos dois segmentos, tanto na produção de carne quanto na produção de leite. O cimental brasileiro, especificamente, a grande maioria dos selecionadores é voltado para o corte, mas a gente tem, dentro dos plantéis, animais que são muito eficientes na produção de leite, principalmente leite a pasto a baixo custo, né? Que eu acho que é a realidade da grande maioria dos pequenos produtores que a gente tem no país. E muitas vezes, né, quando a gente vai falar sobre essa questão da dupla aptidão, da questão da adaptabilidade, isso, a gente, né, usa esses termos, que são termos importantes, mas todos eles acabam se traduzindo muito em rentabilidade, dinheiro no bolso do produtor, né? Que é uma coisa que importa bastante, o produtor ter uma tranquilidade maior, uma margem um pouco maior, então acho que isso é muito importante, sempre vale a pena olhar com carinho para a raça cimental. E Wilson, pensando agora na sua experiência prática, né, aqui na AWS, né, na região de Bauru, queria que você falasse um pouquinho sobre quais características, né, nomeasse aí algumas características do cimental brasileiro que são valiosas, que você admira nas suas propriedades, que ajudam você a ter um trabalho melhor, ou então até uma rentabilidade melhor. Enfim, o que você enxerga no cimental brasileiro em questão de adaptabilidade, em questão de produtividade, em questão de monta, em questão de se dar bem no relevo, no ambiente, no clima, né? Todas essas questões olhando, quais são algumas características que o cimental brasileiro entrega para você?
Diego, eu costumo dizer que aqui a gente, pelo menos aqui dentro da AWS, a gente trabalha com bastante números, com resultado. Então, um animal que é um animal que dá bastante resultado para nós, os números deles, como o Marcelo disse, se você desmamar um bezerro, um macho, uma bezerra cimental, comparar com o zebuíno, você vai ver que o ganho de peso é muito diferente. Então, o que eu mais gosto da raça cimental realmente os números que eles entregam aqui para nós hoje. O Marcelo disse aí sobre o uso da fêmea meio-sangue como receptor. Um dos mercados mais fortes que a gente tem aqui na venda de fêmea cruzada cimental é para receptora. Então, assim, quando tem esse tipo de animal, a procura é grande, e você não vê depois a venda muita diferença do preço dela para o macho. Quando você desmama um bezerro cimental para nós aqui, que a gente vai vender, põe no mercado, comparado com o padrão de mercado, que hoje é o cruzamento Angus, diferença de preço praticamente é mínimo também, e o peso acaba até compensando no final a desmama, porque são animais muito pesados. Então, se tiver quando tem alguma diferença de peso e preço entre o bezerro cruzado Angus e o bezerro cruzado cimental, a diferença do peso de desmama eles acaba compensando. Então, o meu apreço maior pelo cimental aqui não é característica física, nada, os números que eles entregam aqui, que são números muito bons aqui para nós. Perfeito, e trabalhar assim com números, quando a gente olha para o cimental, ele realmente dá resultados incríveis. A gente vem conversando sobre isso também, de conversas atrás, e também de estudos, enfim, né? Evidências não faltam, né? O cimental e o cimental brasileiro, eles dão resultados impressionantes mesmo, né? Eu falei lá no primeiro episódio que o cimental ele não cansa de me impressionar particularmente. Pessoal, a gente vai encaminhando agora para a reta final do nosso papo, tá? Eu queria deixar aqui, reforçar para você o convite que o Marcelo já fez, para a gente se ver lá na exposição virtual do Cimental Brasileiro, que será entre os dias 20 e 23 de março, agora de 2025. Lembrando que os resultados dessa exposição serão divulgados no dia 27 de março, e também convido você, como o Marcelo falou, para o nosso shopping cimental, entre os dias 29 de março e 2 de abril. É um shopping muito completo, é um evento gigantesco aí que você vai poder ter bastante acesso ao cimental brasileiro. Tá? Então, para saber mais detalhes sobre esses eventos, sobre o shopping, sobre a nossa exposição, queria convidar vocês para entrar em contato com a Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil e com o grupo do Cimental Brasileiro. Queria agradecer aqui muito nossos dois convidados. Marcelo, queria agradecer você pela nossa conversa. Se quiser deixar uma última mensagem aí, um último convite também para os eventos. Nunca é demais deixar um convite para esses eventos maravilhosos, mas também uma última mensagem sobre o cimental brasileiro, uma mensagem para encorajar. A gente falava muito no início da nossa conversa, na verdade, um pouco antes da gente iniciar a nossa gravação, sobre as pessoas conhecerem mais o cimental brasileiro e para terem esses resultados que o Wilson acabou de falar para a gente. Diego, sem dúvida o cimental pode acrescentar demais. Eu acho que o que o Júnior comentou, quem produz, quem trabalha com números, não tem paixão, não tem time de futebol, não tem raça preferida, é o resultado. E o cimental brasileiro traz isso. A AWS está aqui, o Júnior veio representando essa empresa fantástica, né, que é muito eficiente na parte agrícola e na parte pecuária, para trazer esses números. Não é porque é mais bonito, porque é vermelho, porque tem cara branca, nada disso, ele traz resultado. Eu acho que quem está assistindo a gente, que tem interesse em melhorar a produtividade da sua fazenda, deve investir, deve dar a chance para um touro cimental brasileiro, investir nessa genética para ter os melhores resultados e trazer rentabilidade, melhorar ainda mais a eficiência da sua fazenda. Eu acho que a ferramenta que a gente oferece de um touro 100% europeu, genética taurina, para fazer cruzamento industrial a pasto com 100% de heterose. É uma ferramenta única dentro do mercado. E a gente traz esses relatos para mostrar o quanto essa ferramenta é eficiente, o quanto ela
pode trazer de benefícios para o produtor. E, no fundo, o que todo mundo quer é ter lucratividade, fazer com que a fazenda tenha bons resultados, para que a sucessão mantenha essa fazenda dentro da pecuária, né? Hoje a gente vê muitas áreas, principalmente aí na região do Júnior, né? Indo para cana, indo para eucalipto, indo para outros segmentos aí, e a pecuária ficando para trás porque ela está trazendo pouca rentabilidade. E ela tem como ser mais eficiente. E uma das ferramentas que você pode usar é o touro cimental brasileiro, é essa genética que vai trazer resultado e vai trazer lucro, botar dinheiro do bolso do produtor, que sem dúvida nenhuma é o mais importante. Exatamente. E a gente ouve muito aqui sobre essa conexão com o cimental, né? Mas a gente nunca deixa de falar também dessa questão dos números, do resultado. O cimental ele é um animal que, né, pode ser, e ele é realmente um animal bonito, um animal que chama atenção, mas ele é um animal que, acima de tudo, dá muitos números, dá muitos resultados e dá menos dor de cabeça na questão da adaptabilidade, na questão, né, dele se dar bem, né? Ele é um animal que se dá muito bem aí nas diferentes condições, especialmente essa seleção do cimental brasileiro, que é, como o nome já diz, né, muito bem adaptada para a realidade do nosso país. Wilson, queria também agradecer muito a sua presença, tá? Trazer aqui, falar muito dessa questão dos números, da importância do cimental, da rentabilidade do cimental, e deixar também aqui, né, a palavra aberta para você deixar um último recado, falar aí para o pessoal, às vezes um pessoal que nessa região do centro aí do estado de São Paulo, que, como o Marcelo falou, está enfrentando alguma dificuldade com a pecuária, está pensando em deixar a atividade, está um pouco chateado até com essa realidade, né? Você falar aí um pouquinho sobre também a sua experiência, como que isso pode motivar essas pessoas a buscar também trabalhar com o cimental brasileiro para se manter nessa atividade, Wilson. Muito obrigado aí, e se você quiser deixar um último recado. Eu que agradeço, Diego, a oportunidade aí, a você, ao Marcelo, a todo mundo que está acompanhando a live nossa aí. A AWS, ela realmente preza por essa parte de números, de resultados. A gente tem um pé tanto na agricultura, agora um pé na pecuária, e a gente fica muito contente quando alguma coisa que você aposta acaba dando certo, né? Então, a gente acredita tanto no cimental brasileiro aí, a gente viu tanto resultado nele, que hoje a gente tem animais POs, adquirimos algumas fêmeas POs aí, e a gente acaba fazendo até um pouco de touro para repasse dentro de casa aqui. Então, para quem tiver alguma dúvida, pelo menos na parte nossa aí, estamos à disposição. Se quiser meu contato, pode ligar, a gente conversa, que o resultado realmente é bom e a gente acredita bastante no cimental. Pois é, então, reforçar o convite aí ao pessoal ir atrás, conhecer a AWS, né, entrar em contato. Realmente é um trabalho muito profissional, muito bacana, e, assim, vou me permitir um minutinho aqui só para falar, para exaltar essa região, que é a região onde eu também moro, essa região do Centro Paulista, que é um grande orgulho aí para a região. Então, muito obrigado, Wilson, e por fim eu gostaria muito de agradecer você aí, a nossa audiência, que está nos assistindo, você que já é criador ou admirador da raça cimental, mas você também que está começando a aprender sobre a raça, está começando a conhecer um pouquinho a raça agora. Seja muito bem-vindo a esse universo, temos toda certeza que você vai se apaixonar em breve, seja pela uma paixão mesmo aos animais, seja pelo resultado, como a gente falou muito aqui hoje, porque é uma raça que dá muito resultado, dá muita lucratividade, dá muitos números. Hoje em dia a pecuária precisa cada vez mais ganhar nas margens, o cimental é um grande aliado, né, nesse sentido. Então, muito obrigado por assistir essa entrevista até o final. Convido você a deixar seu like, a se inscrever aqui para continuar acompanhando nossas conversas, continuar acompanhando os conteúdos sobre o cimental brasileiro e espalhar cada vez mais esse conhecimento, esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima, e até a exposição e ao shopping. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.